Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com Bertaglia, mais uma Prosa com Bertaglia. Se inscreva no canal para acompanhar os temas os quais nós temos trabalhado aqui constantemente. E eles são variados, viu? Pode ser supply chain, logística, tecnologia, indústria 4.0, comportamento de pessoas, liderança, temas voltados para a psicologia, para as necessidades das pessoas, sempre com um vínculo para o trabalho, ou seja, aquilo que pode te ajudar mais no trabalho, seja no comportamental, que nós chamamos aqui de soft skills, ou seja, também lá pelo lado técnico, que são os hard skills. Aí, por falar nisso, por falar em hard skills, por falar em soft skills, nós estamos trazendo um tema aqui bastante interessante, que são os assistentes virtuais apoiando na identificação de síndromes do trabalho. Atualmente, eu tenho notado que alguns termos, como estresse ou mesmo esgotamento no trabalho, nas atividades profissionais, também conhecido como burnout, olha aí, é uma palavrinha famosa em inglês, vem sendo muito utilizado não apenas pelos profissionais da área, mas também pelos meios de comunicação. E muitas vezes nós acabamos substituindo alguns outros termos, como cansaço, como ansiedade, frustração e conflitos, por estes nomes, por estes termos. Exemplo, meu chefe me estressa é muito comum. Né? Então, às vezes, a gente acaba usando esse termo, ou essa expressão, no nosso dia a dia. E talvez isso já tenha, inclusive, acontecido com você. E na prosa de hoje, eu gostaria de traduzir ou de trazer esses temas de uma forma mais palatável, mais entendível e, ao mesmo tempo, introduzir uma ferramenta virtual que auxilia principalmente os profissionais da área comportamental e psicológica na identificação de tais síndromes. E para isso eu vou chamar aqui, eu vou refletir junto com uma pessoa que conhece muito esse tema, que é a Mariana Vasconcelos. Oi, Mariana, que bacana, que fantástico. Você que trabalha com a área de psicologia aí já faz algum tempo, né, Mariana? E vem Isso. atuando nessa área já faz algum tempo. Mariana, seja bem-vinda aqui à Próxima Bertaglia. Obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu trabalho, do que eu sei. E estou animada para a conversa. Que Vamos bacana. embora. Então, Mariana, já vamos aí direto ao assunto. Eu queria explorar um pouquinho contigo. Eu falei lá no comecinho, quando eu fiz a abertura, sobre algumas síndromes, né? A história do burnout. Nós já tivemos alguma fala, né? Ou algumas prosas aqui comentando sobre esses problemas da síndrome, mas eu acho isso tão importante que eu quero explorar um pouquinho mais. Fala um pouquinho para a gente, Mariana, sobre essas síndromes do trabalho. Com certeza, Paulo. Então, primeiro eu acho interessante a gente falar sobre as dimensões, né, do estresse. Depois a gente pode, porque às vezes confunde muito, né, estresse com burnout, enfim, a gente sabe que hoje no senso comum esses termos estão sendo muito difundidos. Então, acho que vou começar por aí e a gente vai destrinchando, tá? Bacana. É, não tem um consenso ainda entre as várias áreas do conhecimento do que seria o estresse propriamente, né? Mas o consenso que a gente tem hoje em dia na literatura é justamente como ele vai se manifestar no corpo, né? Que é através da Síndrome Geral da Adaptação, a SGA, tá? Que tem um endocrinologista, Hans Selye, que ele é um estudioso dessa área já, que ele fala que é um conjunto orquestrado, tá bom, de defesas do corpo contra qualquer forma de um estímulo nocivo, certo? E essas demandas que são exigidas sobre esse corpo, elas não são específicas. Ela exige uma adaptação à situação problema. Então, essa seria a essência do estresse. Então, talvez, por causa dessa essência, é que a gente não tem ainda um consenso, né, sobre o que seria propriamente o estresse. Mas a gente sabe como ele se manifesta no corpo, que é através da síndrome geral de adaptação. Tá?
Então, acho que um outro ponto também bem importante para a gente começar a entender essas dimensões do estresse, poder diferenciar ele das síndromes, né, das síndromes do trabalho, é que em certo nível de estresse, ele é sempre exigido no nosso corpo, tá? Então, o problema não é o estresse em si, mas o grau desse estresse e o nível de desgaste que ele traz para esse corpo que sofre, certo? Então, assim, falando um pouquinho de algo bem importante também, que eu acho, que é as dimensões desse estresse, né? As dimensões biológicas, as dimensões sociais, as dimensões ambientais, profissionais, enfim. Quando a gente olha para os estímulos estressores, tal como a gente está chamando esses estímulos nocivos que incidem sobre esse corpo, eles podem ser provenientes tanto do meio externo, tá? Que poderia ser as condições de trabalho, pode ser um fator climático, pode ser um ruído, um barulho, como interno também, tá? Que são os pensamentos e os sentimentos. Então, isso quer dizer que os fatores sociais e ambientais, os eventos da vida, a resistência ou a vulnerabilidade do indivíduo exposto, eles também fazem parte desse processo como um todo. Então, assim, por exemplo, se a gente olha para o contexto de trabalho, o que podem ser esses fatores estressores? Pode ser a cultura organizacional, pode ser os papéis que as pessoas desempenham, as funções que as pessoas desempenham naquela empresa, os relacionamentos interpessoais, ou ainda se a gente vai mais para o campo do conteúdo desse trabalho, seria a carga de trabalho, o ritmo de trabalho, o horário que a pessoa trabalha, o equipamento, né? Como também pode ser uma vulnerabilidade do próprio indivíduo a todo esse contexto. Então, pode ser uma emoção que venha desse contexto ou até uma emoção própria do indivíduo, que não tenha necessariamente a ver com o contexto. Então, só para dar um fechamento nessa questão, a gente precisa entender aqui que o estresse, ele não é sinônimo de preocupação, ele não é sinônimo de irritação, de cansaço, de fadiga, de frustração, de ira, né? A gente utiliza muito esses termos no senso comum, mas o que é importante a gente olhar dentro do contexto do trabalho para o estresse é ele como uma síndrome, né? A síndrome geral de adaptação, que pode ser, e ela é, né, porta de entrada para várias outras formas de adoecimento, como a burnout, né, que a gente também vai conversar aqui. Então, primeiro é fazer essa marcação, tá, do estresse, para que depois a gente entenda como essa síndrome burnout, né, ela entra nesse ambiente de trabalho, essa pressão, esse ambiente de trabalho ameaçador, né, como ameaçador. A gente estava falando, né, agora que o estresse, ela pode ser porta de entrada para as outras formas de adoecimento, e no trabalho, eu diria que esse estresse, ele pode ser porta de entrada justamente para a síndrome do burnout, tá? Mariana, Pode dizer, Paulo. legal que você está falando aí, até porque agora você vai entrar no burnout. Isso. Existe, às vezes, alguma correlação, e bacana que eu percebi que você colocou o estresse, enquadrou o estresse, né? Não necessariamente sendo aqueles elementos de preocupação, elementos de cansaço, que muitas vezes a gente confunde um pouco essas coisas, né? Muito bacana que você Isso. colocou isso e fez um vínculo, um link com aquilo que eu falei lá atrás, né? Inclusive, Sim, Mariana, eu estou usando aqui uma camisa do Pink Floyd, né? Que é para aliviar um pouquinho o estresse de vez em quando, né? É importante, importante. As formas catárticas. Mariana, eu gostaria agora, você está entrando no burnout já, e é importante a gente Certo. entender um pouco essa diferença do estresse, do burnout, porque às vezes a gente confunde um pouco. Desculpa te interromper, eu Isso. queria que você desse uma sequenciada nisso, né? E uma explicada da diferença, né? Uma explicação que venha Ótimo. aí a distinguir os dois. Sem problemas, Paulo. Pode me interromper a hora que você quiser. Estamos Ok. aqui para conversar. Então, o estresse, ele vai ser essa síndrome geral da adaptação, né? Que é justamente o que a gente conversou aqui, essa forma que o corpo vai lidar, essa manifestação que o corpo vai trazer a partir de um estressor, né? E aí, quando a gente olha para o burnout, a grande diferença é que o burnout, ele vem com uma resposta prolongada desse estresse, certo?
Então, quando o estresse, como a gente também já disse, que um mínimo de estresse é importante. Nosso corpo ele sempre está sob estresse. Mas a questão é o nível e a forma, a maneira que esse corpo ele é estressado, né? Assim, que ele é estressado. Então, o burnout, ele vem justamente como uma resposta prolongada em um nível alto desse estresse. Essa é a principal diferença. E quando a gente vê que a gente vai entrando mais na síndrome do burnout, a gente já começa a entender, né, a partir desse nome, a gente já vê que ela é diferente do estresse, porque ela não tem necessariamente tão definido um meio, um começo e um fim, como tem o estresse, né? Tanto que essa síndrome, a gente entende ela em 3 fases. Já o burnout, ela vem com essa resposta, tá? Ela é como se fosse realmente uma consequência, uma resposta do corpo, certo? E a outra importância, uma outra diferença muito importante também é que o estresse, a gente pode falar de estresse e da síndrome geral de adaptação em todos os contextos da vida da pessoa. Mas do burnout, a gente só pode colocar a síndrome do burnout em contextos laborais, em contextos de trabalho, certo? Então, as pessoas que sofrem do burnout são pessoas trabalhadoras. E, assim, pessoas, ainda diria que mais do que trabalhadoras, ainda existem alguns tipos de trabalhos que são mais suscetíveis, mais vulneráveis à síndrome de burnout, tá? Ô, Mariana, me diz uma coisinha, desculpa, de novo te interrompendo. Pode É que ir, a conversa está vamos muito embora, se boa, deixar eu né? falo. E o assunto aflora aqui a minha curiosidade. Como Com é que certeza. uma pessoa que tem o burnout, como é que ela percebe que ela está, né, com a síndrome do burnout? Quais são os sintomas, né? Certo. Olha, Paulo, acho que importante, primeiro, é justamente a gente frisar que não são todas as pessoas que sofrem de síndrome de burnout, são apenas aquelas que trabalham, certo? Que trabalham com determinadas situações e exigências, né? E provavelmente, muito provavelmente, com a pandemia, isso vai mudar. Os estudos vão ser renovados e essas determinadas situações vão ser ampliadas, porque a gente já está vendo que está aumentando. Mas até agora a gente entende que os trabalhadores que estão mais sujeitos a essa síndrome são aqueles profissionais que têm uma relação direta com o cuidado e o amparo com as pessoas. Então, primeiro tem esse critério, né? Assim, professores, enfermeiros, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, assistentes sociais, psicólogos, enfim, executivos que lidam com muitas decisões, com muitas pessoas, né? Também no seu dia a dia. Então, são esse grupo de profissionais, e também existem condições, certo? Que permitem que essa doença se instaure, né? Que essa síndrome ela venha acontecer, que é uma alta demanda, tá? Somada a baixas condições oferecidas de trabalho e a um sentimento de injustiça, tá? Da pessoa, que vai resultar na frustração e na autoestima abalada desse funcionário. Então, se a gente pensa primeiro num critério para a pessoa identificar essa síndrome, são esses dois, e depois a gente vai avaliar, por exemplo, as características diagnósticas, que precisa necessariamente envolver 3 dimensões. Essas 3 dimensões precisam estar presentes, que é a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização do trabalho, certo? Então, se a gente olha para um critério diagnóstico, são basicamente esses, para a pessoa identificar, né? Que bacana, fantástico aí, porque na realidade é uma mudança de comportamento e muitas vezes não é nem percebido pelo próprio indivíduo, pode ser Isso, mais facilmente percebido por outras pessoas, não é isso? exatamente, exatamente. E assim também, Paulo, ainda sobre um pouco do diagnóstico, a gente precisa dizer que, propriamente, né, o diagnóstico da síndrome, ele é feito a partir de uma avaliação histórica, né, do trabalho dessa pessoa, do histórico clínico dessa pessoa, a partir de exames clínicos com instrumentos psicológicos específicos. Então, a gente já tem, né, esses instrumentos que facilitam. Mas quando a gente fala assim de um ponto, como tu disse, eu acredito que a pergunta foi mais nesse sentido, de como a pessoa identifica, né, ela mesma, assim, vai buscando isso, vai percebendo isso, né? A gente percebe que
que é possível a pessoa ir percebendo essas características de exaustão, exaustão física, exaustão afetiva, exaustão emocional, certo? Diante desse contexto do trabalho, mas eu acho que um ponto bem importante dentro dessa percepção também precisa envolver o local de trabalho. Então, a pessoa, como eu disse, ela pode perceber essas características que estão surgindo, buscar ajuda, mas também deveria, e muitas vezes já faz parte da tarefa de um gestor, identificar essas atividades insalubres mentalmente dentro da sua própria empresa, né? Que eu acho que é uma das tarefas mais difíceis para o gestor, mas extremamente necessárias. Então, assim, você precisa também ter essa percepção dos seus funcionários para entender qual é o funcionário que está sendo mais afetado por esse contexto, né? E que já apresentam essas características que a gente acabou de conversar. Bacana, Mariana. Mariana, vamos fazer o seguinte: eu estou aqui fazendo a gestão do tempo e nós vamos Com parar certeza. agora para tomar um cafezinho, uma água. Nós vamos para o segundo tempo para complementar isso que você está falando, principalmente com relação ao diagnóstico e qual é a tarefa do profissional de saúde, das pessoas de saúde, e como elas podem ajudar nesse sentido, né? Eu sei também que existem aí alguns aplicativos, ou um aplicativo que auxilia, que suporta nesse sentido. Eu queria explorar esse lado. Pode ser, Mariana? Com certeza. Vamos embora. Tomar uma aguinha e voltamos. Oi, Mariana, que fantástico, que legal, muito bacana. Você que aí está aí no Recife, né, Mariana, participando aqui da prosa com Betag, uma prosa bem distante, né? Ou seja, um café que nós estamos tomando aqui à distância. Mariana, vamos explorar um pouquinho esse lado agora do diagnóstico, principalmente pela perspectiva de como o profissional de saúde ele se insere nesse contexto e que tipo de ferramenta ele poderia utilizar ou que estão disponíveis, né? Ferramentas que estejam aí disponíveis para auxiliar a atividade e o papel do profissional de saúde. Vamos em frente? Vamos em frente. Então, Paulo, como eu já disse, o diagnóstico ele é feito a partir de uma avaliação histórica, clínica, com instrumentos específicos, tá? Então, é assim que a gente faz hoje em dia o diagnóstico com profissionais da saúde mental, do burnout especificamente, então, psiquiatras, psicólogos, né, terapeutas. Então, quando a gente olha para o tratamento, ele acontece por via terapêutica, psicológica e psiquiátrica, tá? Isso pode incluir tanto a psicoterapia individual, como psicoterapia de grupo, e também outras práticas que vão ajudar no alívio dessa exaustão, no alívio tanto da exaustão do burnout, quanto do estresse do corpo também, tá? Que são iogas, relaxamento, acupuntura, está associado com, se for necessário, fármacos, né, como antidepressivos, então vai depender de cada caso, mas uma coisa bem legal que eu também lembrei agora é que essas práticas, elas tanto vão ajudar no tratamento quanto na prevenção. Então, assim, é muito interessante porque o tratamento, ele vai ser muito parecido com a prevenção, né, porque justamente esse alívio desse estresse, isso falando do tratamento individual da pessoa, tá? Depois a gente pode entrar em uma outra questão que eu vou tocar, que é como o trabalho é envolvido nesse tratamento. Então, pessoalmente, né, individualmente, a pessoa busca por essas vias, tanto a prevenção quanto o tratamento. Só resumindo, vias terapêuticas, pode ser psicoterapia, pode ser com psiquiatra, pode ser com fármacos, tá? De cada caso, com exercícios físicos regulares, alimentação, práticas de yoga, acupuntura, enfim, algo mais holístico nesse sentido. Essas seriam as formas mais individuais para ajudar uma pessoa que já está acometida pela síndrome ou para prevenir também. Mas, como eu já disse aqui, o tratamento isolado, tá? Só pessoal, individual, sem a mudança no ambiente de trabalho, ele não vai ser eficaz, tá? Porque, assim, uma vez que essa pessoa voltar, retornar desse afastamento, se for necessário esse afastamento, que normalmente tá? E é normalmente um afastamento longo, tá?
Se ele volta para essas situações que desencadearam esse adoecimento, então é muito provável que ele volte a apresentar esses sintomas. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente olha já algumas medidas que a gente chama, né, das medidas mais tradicionais, que são os treinamentos dos funcionários, workshop, pesquisas de clima organizacional, tudo isso que ajuda a criar um ambiente menos insalubre, tá? Das relações menos insalubres. Mas, como tu também disse, já tem, assim, medidas mais inovadoras, tá? Que estão começando a ganhar força nesse universo da gestão de pessoas, que são justamente os aplicativos que auxiliam nesse processo, tá? Também como meio de prevenção, de levantamento de dados e de tratamento. Mas aí, Mariana, uma pergunta. Agora você acendeu a minha curiosidade aqui. Esses aplicativos, como é que é? Você tem lá o aplicativo, uma série de perguntas, a pessoa responde e no final sai um diagnóstico? Como é que é isso? Não, então, vamos lá. Como eu tinha dito, né, essa alternativa inovadora, tá? Ela vem para solucionar ou para auxiliar, né, nesse tratamento, nesse processo, na busca de soluções das questões que atravessam a saúde mental dos colaboradores de uma empresa. Ele se estende a esse contexto, mas acaba atravessando o contexto do trabalho, então a gente vai fazer esse recorte. Esses aplicativos, na maioria das vezes, eles chegam com uma metodologia inovadora, construtiva e dinâmica, tá? Então, eles não vão criar algo completamente novo, eles vão pegar o que a gente já tem disponível, né, no mercado, na teoria, e eles vão potencializar, tá? Eles modelam para atender esses requisitos de interação personalizada e com escalabilidade, mas eles podem ser, a aplicação dele, como tu disse, podem ser de diversas formas, né? Eles podem ajudar de diversas formas, né? Eu acho que quando a gente fala eu diria assim, três principais, né? Que eu conheço da literatura, que eu já estudei, que eu participo no meu trabalho, que ele passa da democratização da discussão da saúde, então ele produz pessoas mais preocupadas com a saúde coletiva e individual, eles também ajudam nas questões avaliativas, como tu falou, né, de prognósticos, de diagnósticos, anamnese, construção de indicadores, e ele também integra essa prática, né, do profissional. Então, às vezes, o profissional tem uma demanda que ele precisa escalar um treinamento de uma palestra, de um workshop, então esses aplicativos, eles também entram aí. E quando a gente fala de tratamento, eu não digo que de forma alguma aplicativo ele vai tratar uma doença mental, uma síndrome mental, uma psicopatologia, mas ele pode, com a maior facilidade, conectar, por exemplo, um profissional da saúde com quem busca essa ajuda, né? Então, ele potencializa esses resultados e eu acho que as aplicabilidades estão sendo muito nesse sentido, né? Olha que bacana. Eu acho que o ponto aí que fica é o seguinte, até para as pessoas que nos acompanham aqui, os aplicativos existem, né, pelo que eu estou entendendo, eles existem, mas eles nunca irão substituir o papel principal do profissional de saúde, né? Isso que é importante, né, Mariana? Isso, de forma alguma. Ele vem para potencializar, Paulo. Ele não vem para substituir, né? Assim, e precisa ser feito de uma forma muito responsável, com profissionais muito competentes que não prometam uma cura dentro de um assistente virtual, um assistente pessoal, mas que mostre sempre como uma ferramenta potente, né, para todos esses fatores, todas as aplicabilidades que a gente conversou. Olha que bacana. E Mariana, você disse que usa algumas ferramentas desse tipo. No Brasil tem ferramentas desenvolvidas aqui pelo pessoal para a gente poder, ou para vocês poderem utilizar? Isso, tem sim, Paulo. Tem o aplicativo da empresa Prime Dialogue, né, que na verdade é uma plataforma de assistentes virtuais, e um deles, né, essa empresa Prime Dialogue é onde eu trabalho, tá, como redator e analista de diálogos. Então, a gente tem um dos assistentes, é um assistente de promoção da saúde mental. Ele tem como objetivo justamente fornecer métricas para esses gestores, indicadores para ele poder prevenir os adoecimentos mentais mais assertivamente. Então, olhar onde é que quais são os contextos das empresas que têm essas relações insalubres, tá? Para poder, acho que tomar medidas de forma mais assertiva.
ele também atua na ampliação do conhecimento, do autoconhecimento desse colaborador sobre a sua saúde mental e auxilia justamente nesse processo de busca pelo equilíbrio mental num contexto laboral, tá? Tudo com conversas, com chatbots que vão ter vídeos, vão ter áudios, vão ter um conteúdo multimídia muito, muito rico, né, para justamente dar conta de todo esse conteúdo. Então, Paulo, eu também conheço o Zen Club, que é um outro aplicativo que ele já não tem tanto essa proposta de ampliar esse autoconhecimento, né, ampliar essa autonomia, né, democratizar o conhecimento sobre a saúde mental, mas ele tem uma proposta de democratizar o atendimento clínico dos psicoterapeutas. Então, ele conecta terapeuta e paciente, um melhor custo-benefício e uma maior facilidade, tá? Então, é como se a gente procurasse o nosso psicoterapeuta através de um aplicativo e ele faz essa conexão com um custo-benefício melhor do que a gente encontra no mercado, né? Olha só, que bacana, que legal. E o importante disso tudo, Mariana, nós temos ferramentas tecnológicas que nos apoiem, ou seja, aquelas atividades mais rotineiras e mais repetitivas, por exemplo, que elas possam ser feitas por uma máquina, que tem a função exatamente de fazer isso. E aí o ser humano, e principalmente vocês, profissionais de saúde, vão usar aquilo que vocês aprenderam, as experiências, os conhecimentos que vocês têm, para poder ajudar as pessoas. Ô, Mariana, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos chegando ao final, mas eu estou gostando tanto da prosa aqui que eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas, voltando lá para o nosso primeiro bloco, com relação Sim. principalmente ao burnout. Sim. Então, Paulo, eu acho que quando a gente fala de atitudes pessoais, né, eu acho que é sempre interessante a gente perceber no nosso dia, a gente priorizar esse tipo de escolhas de autocuidado mesmo, sabe? Então, se a gente faz uma prática de exercício, a gente se alimenta bem, eu acho que hoje em dia as pessoas, elas estão, de certa forma, romantizando esse eu estou sem tempo, eu estou correndo, eu não tenho tempo para nada. Eu acho que se a gente olha para isso como também um processo de adoecimento, né, da sociedade como um todo, que vai refletir diretamente no trabalho, porque é no trabalho onde a gente mais se sobrecarrega, se a gente olha para isso como, caramba, eu preciso tirar um tempo da minha semana, assim, como uma prioridade máxima, até para poder fazer o meu trabalho da melhor forma possível, eu preciso tirar um tempo para reservar esse tempo para poder me cuidar, para poder promover esse autocuidado, né? Então, se eu paro para procurar um exercício que me agrada, um esporte que me agrada, uma alimentação boa, se eu vou procurar uma psicoterapia, mesmo que não necessariamente eu tenha um processo de adoecimento, mas que me ajude a não chegar a esse processo de adoecimento. Se eu não me isolo, isso é muito importante, buscar ajuda nos dias que a gente não está legal, nos dias que estão mais estressados, a gente admitir que a gente precisa ser ajudado, que a gente precisa de ajuda. Tudo isso, quando a gente volta para si, quando a gente prioriza esse autocuidado, isso é importante para que a gente não chegue a essas condições necessárias para o adoecimento. Agora, lembrando que isso tudo ele precisa ser feito de uma forma com muito diálogo com a empresa que você trabalha. Então, assim, também não vai funcionar se a gente ser a pessoa mais autocuidadosa do mundo se a gente não tem esse diálogo com a empresa. Então, também promover esse diálogo, também democratizar esse diálogo no contexto do trabalho, dizer o quanto isso é importante, sabe, para os seus colegas, enfim, para que esse conteúdo ele chegue no maior número de pessoas e ele comece a ter visibilidade e prioridade, né? Acho que essas são as grandes dicas. Mariana, que legal, muito bacana, fantástica a nossa prosa aqui, adorei a prosa, um uau aqui, né? Muito legal. Bom, Paulo. Gostei muito, excelentes dicas aí, nós vamos ajudar as pessoas e depois nós vamos divulgar bastante, porque eu entendo que esse tipo de conteúdo é um conteúdo para ser disseminado, né? E que as pessoas tenham conhecimento dele. Mariana, um abraço virtual para você. Tá? Via Bluetooth. Tudo um abraço, Paulo. Ao infinito e além. Muito obrigada. Né? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Mariana, fique bem, ok?
Um abração. Tchau, tchau. Abraço.